Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Ele vai nos falar sobre mudanças no INSS devido à pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Átila. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Que bom, seja bem-vindo. Bom, doutor, desde o início da pandemia, o INSS sofreu algumas mudanças para se adequar aí ao momento, né? O senhor pode destacar quais foram essas principais mudanças? Nós tivemos muitas mudanças, mas as principais eu vou destacar três. Um fortalecimento muito grande das plataformas digitais, né? Se fortaleceu muito mais a relação do segurado pelos meios eletrônicos, né? Meu INSS e também pelo telefone. Também nós tivemos a dispensa das perícias presenciais e também bastante importante a suspensão da prova devida para os beneficiários do INSS que já vinham recebendo os benefícios previdenciários. Doutor Átila, quero saber se eu pronunciei corretamente seu sobrenome. É Abela, é isso? Abela, isso. A-B-L-L-A. É Jeremias falando, é um prazer recebê-lo. Doutor, o senhor falou em perícia, prova de vida, qual o outro item que foi alterado? A prova de vida ela foi suspensa tá. até o dia 30 de setembro de 2020, podendo sofrer uma nova suspensão. Mas ela está suspensa pelo menos até outubro de 2020. Pois é, uma medida aí que o governo vinha tomando para justamente evitar fraudes, né? Mas agora, claro, não é o momento de se exigir que as pessoas aposentadas, que estão aí entre as principais vítimas do novo coronavírus, de fazer essa prova de vida. Eu queria saber, doutor, se o INSS, se ele liberou os beneficiários a prova de vida que o senhor já falou, né, durante 4 meses, e a expectativa é que provavelmente seja estendida essa questão, né, doutor? É uma tendência, nós estamos vendo que as agências ainda estão fechadas, né? Desde março estão fechadas, tinha uma previsão para voltar agora no dia 13 de agosto e foi prorrogado esse prazo para reabertura das agências físicas para 24 de agosto. Então é uma tendência que a prova de vida seja também estendida, porque a prova de vida requer que os beneficiários recebam pessoalmente no caixa físico, no funcionário do banco, e assinando e prestando as informações necessárias e, digamos assim, confirmando a sua identidade através dos documentos oficiais. Então, provavelmente, por exigir uma presença física exatamente de um público de beneficiários do INSS, que são pessoas idosas ou com problemas de saúde, a tendência é que isso vá sendo prorrogado até que nós tenhamos um melhor controle dessa pandemia aí que estamos vivenciando. Doutor, benefícios do INSS já julgados na Justiça terão liberação automática. O senhor pode explicar, então, para o nosso espectador o que isso significa e quais benefícios estão inclusos? Olha só, isso é um projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, também um convênio com o INSS, né? A tendência é que isso comece a funcionar a partir de setembro. Mas olha só como uma questão importante, né? Em épocas de pandemia, a justiça fechada, o INSS com as agências fechadas, trabalhadores trabalhando, os trabalhadores do INSS, né? Os funcionários trabalhando remotamente, existe um delay muito grande entre uma decisão judicial e a sua efetiva implantação. O que eu quero dizer com isso? Um processo judicial que é vitorioso, seja por uma liminar, para a pessoa começar a receber por tutela de urgência, ou também num processo para começar a receber aquele processo judicial com a ordem judicial já válida, o juiz tem que intimar o INSS, que tem um prazo para abrir a intimação, tem um prazo para cumprir, tem um prazo para que o funcionário implante o benefício. Isso às vezes demora até 6 meses. Acaba acarretando em multa, acaba acarretando em novas intimações. Então, movimenta muito a máquina do judiciário depois da decisão tomada até que esse benefício realmente caia na conta do segurado. E esse projeto de deferimento automático, de pagamento automático, visa que a justiça tenha o poder de ter um sistema onde ela mesma vai poder autenticar a identidade do juiz ou da autoridade judicial e mandar direto no sistema do INSS ordenar esse pagamento para o beneficiário que obteve essa decisão judicial favorável.
Nós estamos conversando com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Doutor, quais são as principais demandas em relação ao INSS? Se durante a pandemia isso mudou e se as pessoas podem se valer o quê? De aplicativo, do sistema? As principais demandas ainda são os benefícios por incapacidade e também são muito atingidos nesse período de pandemia. Quando nós tínhamos as agências abertas, se encaminhava um benefício previdenciário por incapacidade, que os mais conhecidos são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Agora mudou o nome, depois da reforma da Previdência, para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Esse é o maior problema atual também. Explico por quê. Por mais que estejam suspensas as perícias presenciais e existam algumas possibilidades de deferimento desse auxílio-doença, que nós chamamos um auxílio-doença emergencial, que ele é pago no valor de um salário mínimo, né? Desde que a pessoa tenha o atestado dentro de um padrão de requisitos, né? Mas mesmo assim, quem ganha mais que salário mínimo só vai ter o benefício no valor limitado do salário mínimo. Mas quem não consegue um atestado adequado, e é muito comum, nós temos muito problema nos nossos sistemas de saúde, no Sistema de Saúde federal, mas também nesses sistemas de saúde locais, né, municipais. Então, algumas pessoas não conseguem um atestado. Então, mesmo casos evidentes que numa perícia teria condições de obter o benefício facilmente, estão aguardando uma perícia presencial para poder alcançar o seu direito. Então, esse é o maior problema. É importante também a justiça, ela nos respalda de possibilidades de requerer liminares, requerer tutelas de urgência para poder atingir o direito das pessoas. Então, nós advogados, por mais que muitos escritórios estejam fechados, estamos trabalhando muito através dos canais digitais. E cada vez mais, logicamente, que essa pandemia, se ela vai deixar alguma coisa de positivo, vai ser esse legado do fortalecimento das relações eletrônicas, das relações digitais, dos segurados com o INSS, dos advogados com os próprios clientes, dos advogados com a Justiça e com o INSS. E é isso que está crescendo muito, esse mercado das plataformas digitais, esse mercado dessa relação virtual e digital das relações também judiciais e administrativas perante o INSS. Certo. Doutor, recentemente houve mudanças também, mudanças temporárias, né, nas regras de empréstimos consignados aos aposentados e também pensionistas. O senhor pode explanar um pouquinho esse tema para a gente, para o nosso telespectador entender que alterações são essas? Tivemos uma mudança bem recente, agora dia 27 de julho, tá? Instrução Normativa 107 do INSS. Alterou algumas coisas para facilitar. São duas mudanças temporárias e uma mudança definitiva. Uma das temporárias antes, um segurado que conseguisse um benefício tinha que esperar 90 dias para poder fazer um consignado. Agora esse prazo caiu para 30 dias. Então, mesmo após receber um benefício previdenciário, é possível que ela já contrate o empréstimo consignado 30 dias depois dessa concessão. Também, agora nós temos uma possibilidade de uma carência de 90 dias. O que quer dizer isso? Dependendo do contrato, claro que vai depender dessa relação com a financeira ou com o banco. Bom, a instituição financeira que está se fazendo esse contrato particular pode prorrogar o primeiro pagamento para 90 dias após obter esse empréstimo. Então, são duas mudanças temporárias, que pode contratar já 30 dias após a concessão do benefício e também o primeiro pagamento pode ser postergado para 90 dias após a contratação. E a mudança permanente, digamos assim, é que os cartões de crédito e débito, não, os de crédito no caso, os cartões de crédito que estejam vinculados aos benefícios subiram para 160% do valor daquele benefício. Então, vou dar um exemplo aqui. O segurado tem um benefício salário mínimo, ele vai ter um crédito aí aumentado para algo em torno de R$ 1.700, R$ 1.680 em razão desse aumento. Antes, o limite era de 140% do seu benefício. Agora subiu para 160%. Doutor Átila, eu queria saber o que dá para fazer judicialmente agora durante a pandemia e o que não dá. Por exemplo, o senhor citou aí a questão da incapacidade permanente. Eu estou precisando disso, eu vou procurar um advogado, enfim, e vou entrar com esse processo. Eu quero reconhecer um período para minha aposentadoria. O que está dando para fazer agora e o que não está dando para fazer pelas limitações da pandemia? Olha só, dá para fazer tudo praticamente, tá? O que não está acontecendo são as perícias presenciais. A maioria das sessões judiciárias do Brasil não estão realizando perícias judiciais porque os prédios da Justiça Federal estão fechados. Mas existe a possibilidade de fazer perícias em alguns consultórios de alguns peritos particulares em que as cidades não estejam
com um isolamento social total. Mas é importante esse momento, porque até eu vou confessar que o nosso mercado está bastante aquecido. Até pela necessidade, tem muita gente procurando um advogado especializado para atingir seus direitos. É a hora realmente que as pessoas estão em casa, vão poder procurar documentos, vão poder conversar com os advogados, vão poder buscar opções. Então, os advogados estão aprimorando essas relações virtuais, digitais, para relacionamento com seus clientes. E também é o momento de trabalhar esses processos. Até eu vou confessar que sou cofundador de uma plataforma de direito previdenciário, que ela é, digamos assim, inclinada a prestar serviço para advogados previdenciaristas, para advogados especializados, e nós estamos crescendo muito nesse período, porque a demanda de trabalho e a necessidade dos advogados se aprimorarem e se equiparem de ferramentas para cálculo, para petições e para teses está aumentando muito. Então, quase tudo é possível, até porque se ingressar com o processo, já é possível fazer audiências de maneira virtual, ou seja, o juiz fica na casa dele, e o advogado fica na sua casa ou no seu escritório e é possível esse relacionamento. Mesmo quando é necessário o depoimento pessoal desse cliente, desse segurado do INSS no processo, o juiz colhe esse depoimento através dessa audiência virtual no escritório do advogado ou até na casa do advogado ou do segurado ou da pessoa que está com o processo. Então, quase tudo é possível e o direito previdenciário não para, até porque ele é focado em, digamos assim, gerar garantias, dar uma proteção aos segurados necessitados. Então, aqui nós não podíamos nos furtar da nossa importância e o direito previdenciário segue e estamos aprimorando essas relações através dos sistemas digitais de relacionamento. É isso que eu queria seguir com o senhor, doutor. O que está sendo feito em ambiente virtual na Justiça Federal que trata do INSS, esclarecer a população? Eu posso conversar com o advogado e ele tem que ir lá e protocolar a petição ou tudo isso está sendo virtualmente, audiência? Como é que está sendo? Quando se tratar de Justiça Federal, né, que nós temos em todos os estados, os meios são eletrônicos. Já há algum tempo nós usamos processos eletrônicos perante a Justiça Federal. Então, os processos são todos virtuais e nós ingressamos com esse processo. Fica ao advogado a obrigação de garantir essa documentação idônea de maneira física no seu escritório, só tem que levar à justiça caso o juiz assim requisitar. Então, quando é processo previdenciário perante o INSS, quando vai se demandar contra o INSS, quase todos os processos já são virtuais, né? Também se está trabalhando na ideia de até fazer essas perícias de maneira à distância. Mas é claro que é mais complexo, depende do toque, depende do olhar do perito, então isso vai demorar um pouco mais para que seja aprimorado. Mas quase tudo está sendo feito de maneira remota, de maneira virtual, e o processo segue. O que é importante? Muitos advogados estão utilizando até essa necessidade dos clientes e também essa dificuldade da justiça para obter liminares, ou seja, a pessoa procura o seu advogado, o advogado fundamenta bem a petição, demonstrando o direito desse cliente, desse segurado do INSS, e consegue demonstrar para o juiz que é urgente essa prestação, que essa pessoa precisa desse benefício para garantir o sustento. Nós trabalhamos com a ideia de que os benefícios previdenciários têm natureza alimentar, ou seja, as pessoas usam para se alimentar, para o sustento básico. Então, existe muito, nesse momento, digamos assim, massificou os pedidos liminares e os juízes estão sensíveis, estão analisando com mais cuidado e deferindo, na medida do possível, liminares para que as pessoas já consigam alcançar esse benefício para melhorar ou para garantir o sustento básico desses segurados. E deixa claro que quando um juiz defere uma liminar é porque a pessoa conseguiu já escancarar o direito no processo e nas provas que ele juntou para o juiz analisar. Doutor, só para esclarecer então a população, que pode sempre se valer do número 135, né, para quando tem alguma dúvida, ligar para o INSS, o atendimento das várias questões. Existe na Justiça Federal, como existem os juizados especiais, até um limite, a pessoa pode entrar sem advogado, até a partir de um limite ela precisa de um advogado? Como é que funciona? O 135 a pessoa pode demandar diretamente no INSS, não há nenhum limite, não há nenhuma restrição, né? Claro que há sempre um prejuízo técnico, né? As pessoas não conhecem todos os seus direitos e podem acabar obtendo um benefício menor ou não tendo um benefício ou não tendo conhecimento, podem não alcançar uma prestação por falta de conhecimento ou por falta de um documento necessário, né? Na Justiça, nós temos juizados especiais federais que eles atendem
a pessoa poderia demandar sozinha em causa de até 20 salários mínimos. Daí tem que calcular o valor da causa, né? Mas também eu tenho muito, até não vou dizer que é uma defesa da minha classe, mas eu tenho muito cuidado, eu tenho muito receio em orientar uma pessoa a demandar sozinha, porque se a pessoa fizer um pedido e esse pedido for julgado improcedente, e às vezes por falta de conhecimento, por falta de prova, pode gerar uma coisa julgada e a pessoa nunca mais pode recuperar aquele direito. Então, se está se falando num tempo de contribuição, numa averbação rural, numa averbação militar, numa averbação de outros regimes, numa pensão por morte, pode ser que essa pessoa, por falta de conhecimento, acaba perdendo um processo e nunca mais vai ter direito a demandar, nunca mais vai ter direito a obter aquela prestação que, se bem feito fosse, poderia alcançar. Então, também como defesa da minha classe, eu vou dizer que não é prudente uma pessoa arriscar um direito sozinha, sem o conhecimento da matéria e podendo gerar uma coisa julgada que vai ser irreversível e ela pode nunca mais obter aquela prestação. Mas claro que as plataformas virtuais, seja ela o telefone 135, que é o Prevfone do INSS, como também o meu INSS, que é o sistema eletrônico digital do INSS, eles podem ser acessados pelas pessoas, mas eu confesso que para fins de demanda judicial eu não consigo orientar, estimular as pessoas a procurarem, porque isso pode ser muito perigoso e até trazer um prejuízo para a vida desse segurado. Nós conversamos com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista, doutor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Um excelente final de semana para todos e que todos sejam fortes para superar essa fase e tudo vai passar, tudo vai melhorar e voltaremos à vida normal em breve. Doutor Átila Abela, especialista em direito previdenciário, trazendo aí as informações